RF com você de volta. Muito obrigada, viu, pelo carinho da sua audiência, também da sua participação. Vamos para as mensagens? Muita gente participando do nosso programa e eu gosto assim, viu? Continue mandando a sua mensagem, hein? A Ivana Almeida, se eu tivesse 1% de bateria no celular, eu ligaria para minha mãe e falaria: mãe, eu te amo. Adorei a resposta, viu? Um beijo, meu amor. O Bruno, nosso amigo, boa tarde, Lari. Se eu tivesse 1% de bateria, eu ligaria para minha mãe. Me apaixonei por esse programa. Beijo, Lari. Beijo, Bruno. Obrigada pelo carinho, viu? Quem mais? O Evaldo, nosso amigo aqui também de Campinas. Se eu tivesse apenas 1% de carga de bateria, eu ligaria para minha namorada e diria: I love you. Pessoal apaixonado também, não é mesmo? Quem mais? O Erismar, o nosso amigo, nosso querido lá de Ribeirão Preto. Boa tarde, Larissa. Beijos, minha amiga querida. Olha, Larissa, ligaria para minha mãe, minha querida de 86 anos. Beijos, beijos, meu amor. Agora nós temos áudio da Elizabeth. Vamos ouvir? Oi, Larissa. Boa tarde. Teu programa é maravilhoso, minha linda. Eu amo você e o Gustavo. Eu não perco vocês uma tarde. Quando eu não posso assistir à tarde, eu assisto à noite, o reprise. Mas eu não perco vocês. Vocês são nota 1000. Ai, eu amo vocês, de coração. Olha, a minha ligação seria para o meu marido, porque quando eu estou na rua, eu ligo direto para ele. Obrigada, meu amor. Meu nome é Elizabeth, eu falo de Palhoça, Santa Catarina. Agradeço. Beijão pra você e pro Gustavo. Eu estou com saudade dele já, hein? Logo Vai ele voltar volta. logo, né? Isso Beijo. mesmo. Beijo, meu amor. Obrigada pelo carinho, viu? Agradeço de coração. Tem mais um áudio, pode colocar pra gente, dessa vez da Terezinha de Rio Claro, a nossa linda. Boa tarde, linda. Boa tarde. Se eu tivesse para fazer uma última ligação, olha, eu acho que eu ligaria pro meu filho. Eu ligaria pro meu filho, tá bom? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo aí, ó. Muita paz no seu coração, viu? Eu amo vocês. Tchau, tchau. Terezinha de Jesus, viu? Obrigada pelo carinho, viu, meu amor? Agradeço. E ó, chegou a hora da gente entrar no quadro Sua Saúde. E hoje um tema muito importante para a gente discutir, não é mesmo? Refluxo. Você sofre com esse problema? Conhece alguém? Você pode mandar até a sua dúvida, a sua pergunta para o nosso programa, tá? O número é esse que aparece no seu televisor, 19995361820. Agora eu vou lá para a sala conversar com o doutor Admar Concon, que é especialista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Vir conversar com a gente e dividir todo o seu conhecimento com os nossos telespectadores desse assunto que, infelizmente, muitos brasileiros sofrem, né? Exato. O problema do refluxo gastroesofágico, ele é um problema comum. Ele tem uma incidência alta, então realmente ele está presente em boa parte da população. E doutor, uma dúvida para a gente iniciar o nosso bate-papo, nós temos algumas telas com as dúvidas mais frequentes, não é? A primeira é para a gente entender um pouco melhor o que é então o refluxo. Perfeito. Normalmente, o conteúdo do estômago, ele não deve voltar para o esôfago. Veja que quando a gente come uma comida, a comida passa pela boca, vai para o esôfago, e do esôfago chega no estômago e do estômago vai para o intestino. Normalmente não é para voltar o conteúdo do estômago para o esôfago ou voltar muito pouco que a gente mal perceba. Quando começa a voltar muito esse conteúdo gástrico para o esôfago, e na maioria das vezes ele é ácido, isso queima e provoca aquela queimação, aquela azia, que é uma queimação que o paciente sente nessa região, por esse refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Normalmente não é para ter, ou ter muito pouco. Quando isso se torna muito frequente, quase que diário, a gente fala que esse paciente, que essa pessoa, ela é portadora de uma doença chamada doença do refluxo gastroesofágico. Isso tem idade, doutor? Porque às vezes a gente vê as crianças, né, bebês até, sofrendo com essa questão do refluxo. Então não tem idade ou tem? Você pode ter o refluxo já desde o recém-nascido. É uma entidade um pouco diferente. No recém-nascido, na criança, existe uma imaturidade ainda da musculatura do esfíncter, que a gente chama, que é uma região anatômica que separa o esôfago do estômago. Ali nós temos uma região de uma musculatura chamada esfíncter inferior do esôfago, que normalmente ele se contrai
e ele impede o refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago. No recém-nascido, na criança, ele ainda pode estar imaturo, esse esfíncter, essa musculatura, e essa criança passar a ter refluxo já desde bebê. Com o crescimento, na maioria das vezes, desenvolve essa musculatura, esse esfíncter, e ela fica livre do refluxo. Já na população adulta, você vai poder ter o refluxo novamente, em até quem não teve quando bebê, quando criança não tinha nada, mas ele pode ter isso no adulto. E o interessante é que na população adulta, a sintomatologia do refluxo, ela chega a atingir quase 30% da população. Então, uma incidência bastante alta. E daí, essa musculatura não funciona bem, volta ácido do estômago para o esôfago, provocando aqueles sintomas clássicos, como azia, essa queimação, e às vezes até outros sintomas, como tosse, pigarro, rouquidão, que também pode ser decorrente do refluxo gastroesofágico. Doutor, se eu tive refluxo quando bebê, significa que eu vou ter para sempre? Não. Não. Não, você pode, com o desenvolvimento dessa musculatura, você passa a ficar livre. Na maioria das vezes, você fica livre e não vai ter refluxo quando adulto. E doutor, quer dizer então que essa questão do refluxo, a gente pode colocá-la como uma doença, como o senhor já comentou? Sim. Quando essa quantidade de refluxo passa a ser frequente, a ponto de incomodar o paciente, a ponto de perceber essa queimação, essa azia, ele é considerado uma doença. E às vezes você tem manifestações que a gente fala extraesofágicas, que não é do esôfago. Você pode ter asma, bronquite, dor de garganta, aquela sensação de boca amarga e até dor no peito. Uma dor no peito que às vezes você fica preocupado se é uma angina, se é um problema cardiológico, e isso pode ser provocado, ocasionado por um refluxo gastroesofágico. Doutor, se eu sou intolerante ou alérgico a alguns alimentos, eu consigo também, às vezes, provocar refluxo ou não é associado uma coisa a outra? Existem alguns alimentos que favorecem o refluxo. São alimentos que provocam um relaxamento nessa musculatura que eu falei, no esfíncter inferior do esôfago. Então, eles tendem a provocar ou a piorar um refluxo. Por exemplo, o chocolate, o chá, a bebida gasosa, porque aumenta a pressão do estômago, a menta, a hortelã, também favorece esse refluxo. E também quando você ingere bebidas gasosas, aumentando a pressão por dentro do estômago, também facilitaria esse refluxo do conteúdo gástrico, do conteúdo do estômago para o esôfago. Então existem sim alguns alimentos que favorecem ou predispõem ao refluxo gastroesofágico. Excelente. Vamos para mais uma tela, que são as principais dúvidas então sobre o assunto. Qual é a causa do refluxo, doutor? Então nós temos algumas situações. Primeiro, nós temos esse esfíncter inferior do esôfago que não está funcionando bem. Normalmente, esse esfíncter, essa transição do esôfago para o estômago, ele deve estar no abdômen, na barriga, abaixo do músculo diafragma que separa o tórax do abdômen. Em algumas pessoas, essa musculatura, ela subiu para dentro do tórax. Então, esse esfíncter, ele está numa posição mais alta dentro do tórax, e daí essa pessoa ela tem uma chamada hérnia de hiato ou hérnia hiatal. É quando o estômago está subindo para dentro do tórax. Nessa situação, a chance de ter refluxo é muito maior, porque daí você já tem esse esfíncter dentro do tórax, onde a pressão é uma pressão negativa e a chance de voltar ácido para o esôfago é maior. Então, esse é um outro fator que predispõe ao refluxo. Um fator a mais que predispõe ao refluxo, a obesidade. Quando o peso está acima do ideal, o abdômen, a barriga volumosa, ela comprime o estômago. E a hora que ela comprime o estômago, faz com que volte ácido do estômago para o esôfago. Então, outro fator que provoca o refluxo é a obesidade, o excesso de peso. O cigarro também é um dos fatores que provoca o refluxo, porque ele provoca também um aumento na produção de ácido pelo estômago, e esse excesso de ácido pode vir a ter um refluxo, provocando sintomas como azia. Excelente. A próxima tela, por favor. Com a próxima dúvida, quais os sintomas, além da chata da azia, que parece que não vai embora nunca, não é, doutor? Então, nós temos os sintomas esofágicos, como essa queimação,
Às vezes o paciente reflete como uma queimação aqui na boca do estômago, nessa região do epigastro, ou às vezes ele tem essa queimação que vai até a garganta. Ele pode ter dor de garganta como sintoma do refluxo, uma tosse seca, uma tosse crônica que não melhora, crises de asma, de bronquite, podem ser ocasionados por um refluxo do conteúdo ácido para o esôfago, que chega a entrar nas vias aéreas e daí provoca esse quadro de tosse e até esse quadro de asma ou bronquite. Dor no peito, uma dor retroesternal, como eu já falei, que às vezes confunde Às vezes com um as quadro de pessoas angina. associam até com doenças do coração também, doutor. Exato. Então, é um diagnóstico diferencial. Então, às vezes o paciente até procura um cardiologista com uma dor no peito, o cardiologista faz todos os exames da parte cardiológica, afasta um quadro circulatório, um quadro de angina, e daí ele realmente, não, o seu caso pode ser decorrente de um quadro de refluxo. Outras vezes, a dor de garganta ou essa irritação, rouquidão e pigarro, o paciente procura o otorrino laringologista, que por conta dessas queixas que ele acha que é um problema na garganta, ou mesmo na laringe. E o otorrino, ao fazer o exame desse paciente, o exame da sua laringe, ele percebe uma inflamação na laringe, muitas vezes característica do refluxo do conteúdo ácido do estômago para o esôfago e para a laringe. Excelente. A próxima tela, por favor, com mais uma dúvida. Quais os riscos para quem tem o refluxo, então, doutor? Quando você tem um refluxo gastroesofágico não tratado, essa queimação no esôfago, ela pode evoluir para uma ferida, para uma lesão no esôfago, tipo uma erosão, formar uma erosão. Se você tem essa erosão e continua voltando o ácido para o esôfago, você pode chegar a ter a formação de uma úlcera no esôfago. Se você ainda continua, se você ainda não trata de uma forma efetiva, de repente a cicatrização dessa úlcera, a recidiva dessa úlcera, com o passar dos anos, pode evoluir com uma cicatrização tão intensa dessa parte do esôfago que há um estreitamento do órgão, dificultando a passagem do alimento. Daí a pessoa, quando vai comer, ela tem uma dificuldade do alimento passar pelo esôfago até chegar no estômago. E existe ainda uma situação ainda mais preocupante, que essa esofagite de refluxo, por muitos anos sem um tratamento adequado, pode evoluir para uma mudança do tipo de célula do esôfago, que a gente chama de esôfago de Barrett. Quando existe essa mudança de célula no esôfago, que é o esôfago de Barrett, você fica preocupado que é uma condição pré-maligna. Se esse indivíduo ainda assim continuar com esse refluxo intenso, tendo o esôfago de Barrett, ele pode evoluir até para um câncer de esôfago, que seria a situação mais preocupante, a mais grave, provocada pelo refluxo. Mais crítica. E é bom a gente pensar também nessas consequências, porque às vezes a gente vai mascarando ali o refluxo, não é? Ah, eu só tô com azia, vou lá e por conta tomo um medicamento. Ah, hoje de novo tomo outro medicamento. E aí vai se agravando cada vez mais, não é, doutor? Exatamente. Por isso que é muito importante fazer um diagnóstico correto. Se você tem algum desses sintomas que nós comentamos, você deve procurar o seu médico, que ele vai tentar esclarecer esse diagnóstico, e a forma mais prática, mais fácil, é através de uma endoscopia. Você faz uma endoscopia e você vai ter sinais de esofagite, ou uma erosão no esôfago, ou mesmo a formação de uma úlcera, ou você vai identificar uma hérnia de hiato nesse paciente que predispõe ao refluxo. Mas é importante chamar a atenção, você pode ter o refluxo, sintomas de refluxo, a azia, e você faz uma endoscopia e ela é normal. Como que isso é possível? Porque o ácido vem e volta para o estômago, o paciente tem o sintoma da azia, da queimação, mas o ácido não fica um tempo suficiente a ponto de provocar uma ferida no esôfago. Então a endoscopia pode ser normal. Nessa situação, nós temos que lançar mão de um outro exame mais sensível, que é a chamada pH-metria esofágica, que ela vai medir a acidez do esôfago durante 24 horas. E nós sabemos o que é o normal de ter refluxo, um pouco de refluxo durante 24 horas. Enquanto você come, enquanto você dorme, existe uma quantidade já sabida, conhecida, que é considerada normal.
Acima disso, você fala, esse paciente já tem um refluxo patológico, não é normal, não é fisiológico, está acima do normal, ele já é patológico com esse exame da pH-metria, que ela é mais sensível. Mas a gente, como ela é um pouco mais invasiva que uma endoscopia, incomoda um pouquinho mais, nós deixamos para alguns casos mais específicos. A endoscopia não, a endoscopia ela é realizada com muita frequência e é um exame hoje em dia muito tranquilo, com uma sedação anestésica, o paciente não percebe nada e faz o exame tranquilamente. Existe até um mito e um medo da população quando fala, nossa, é preciso fazer endoscopia, né? Parece que é coisa do outro mundo. E como o doutor falou numa eu fiz recentemente, é muito tranquilo, você dorme o sono dos deuses. Exatamente. O paciente acorda e pergunta, mas não vai fazer o exame? Não, já foi feito. Não, não é possível que já foi feito. E daí ele fica até com vergonha. Eu estava morrendo de medo de fazer a endoscopia. Já há alguns anos, com a sedação anestésica, a endoscopia fica realmente extremamente fácil e o paciente faz um exame tranquilo e seguro, sem problema nenhum. A gente tem algumas imagens, pode colocar na tela por gentileza. E doutor, essa questão da sedação, ela é obrigatória? Todos os clínicos, não é? Precisam dar a sedação ou não? Ainda existem endoscopias que fazem com o paciente acordado? Existem situações que você pode até fazer com o paciente sem a sedação. Existem pacientes que não querem a sedação e eles têm um autocontrole de tolerar o exame. Existe isso. Você faz só uma anestesia tópica com um spray para tirar um pouco do reflexo de vômito e o paciente ele faz essa opção, eu quero fazer sem a sedação. Isso é possível. Existem casos que você fica realmente preocupado com o estado do paciente e você fala, não, esse aqui a sedação vai ser muito leve pela idade do paciente e pelos riscos dele. Mas na grande maioria você faz a sedação sem problema nenhum. É isso que nós estamos vendo, não é, doutor? Não. Aqui é um outro exame que você esse faz. Já é outro. Esse é um procedimento que você pode fazer para tratar o refluxo gastroesofágico. Vejam que aí nessa tela mostra exatamente o esfíncter inferior do esôfago, essa musculatura que é a transição do esôfago para o estômago. E um tratamento endoscópico para o refluxo é esse método que é feito à base da radiofrequência. Você aplica a radiofrequência nessa musculatura do esôfago para aumentar a força desse esfíncter. E com o passar dos meses, esse esfíncter vai se tornando mais forte. Nós vamos ver aí nessa animação, após a aplicação da radiofrequência, que é um tratamento endoscópico para o refluxo, você tem um aumento dessa musculatura e o esfíncter, que antes ele não funcionava bem, ele passa a funcionar bem e evitar esse refluxo do conteúdo gastroesofágico. Esse é um exemplo de um dos tratamentos que você tem para a doença do refluxo. No caso, é um tratamento endoscópico. A gente vai ver agora na animação que a musculatura desse esfíncter, ela se torna maior e com isso ela impede o refluxo gastroesofágico. Quais são as outras opções também, doutor, de tratamentos? A doença do refluxo você começa tratando como orientação alimentar. Primeiro falando que o paciente precisa evitar aqueles alimentos que predispõem ao refluxo, que nós comentamos, o café, chá, chocolate, hortelã, menta. Ele precisa evitar a bebida gasosa. Uma coisa muito importante é não se deitar depois que come, isso é muito importante. Você deve esperar de 2 horas, às vezes até 3 horas antes de se deitar. Porque muitas vezes a hora que você se deita, passa a voltar ácido do estômago para o esôfago. Então você espera primeiro um esvaziamento gástrico da sua última refeição para depois deitar. Evitar o uso do cigarro, diminuir ou parar o fumo, o tabagismo. Emagrecer. Então você começa com um tratamento clínico na orientação da dieta. Depois você pode associar medicamentos que vão diminuir a produção de ácido do estômago. Então existem medicamentos que diminuem essa produção de ácido, mesmo que volte algum conteúdo do suco gástrico, esse conteúdo não é ácido, então ele não queima, ele não provoca essa azia nem a lesão do esôfago. E aquelas feridas, seja a esofagite erosiva, seja a úlcera, elas vão sarar, elas vão se curar, porque você usou essa medicação que inibiu a produção de ácido pelo estômago. Em casos mais graves, você pode chegar até um tratamento cirúrgico
para Cirurgia. o refluxo. Existe até um tratamento cirúrgico que é feito por videolaparoscopia, através dos furinhos. Você faz em torno de 5 furinhos no abdômen e você consegue fazer uma válvula anti-refluxo, trabalhando no esôfago e no esôfago, ali na transição esôfago-gástrica, nós realizamos uma cirurgia que impede o refluxo. Muitas vezes, naquele paciente que tem aquela hérnia de hiato, onde o estômago está subindo para dentro do tórax, nessa cirurgia nós corrigimos a hérnia de hiato, trazemos o estômago para dentro do abdômen novamente, fechamos o diafragma que vai estar aberto acima do ideal, nós fechamos o diafragma, a gente chama de uma hiatoplastia, e fazemos a válvula anti-refluxo. Então, é um tratamento cirúrgico para a doença do refluxo gastroesofágico. É uma cirurgia tranquila? A gente sabe que toda cirurgia tem os seus riscos, mas é tranquila, doutor? Sim, é uma cirurgia, exato, é uma cirurgia tranquila, como toda cirurgia tem a sua preocupação, não existe nada sem risco, mas o risco dela é muito menor do que você ficar com o refluxo e desenvolver uma doença mais grave. Então, qual é o caminho correto? Procure o seu médico, comece com uma orientação correta em relação à alimentação, diminua o peso, evite aqueles alimentos e aquele erro alimentar ou mesmo o cigarro, associe a medicação e é importante você ter uma endoscopia para fazer o diagnóstico e uma endoscopia de controle para saber se está sendo efetivo o tratamento. Porque às vezes o paciente ele está assintomático, ele está bem, mas você faz uma endoscopia e ele ainda tem uma lesão, ele ainda tem uma úlcera ou ainda tem uma erosão. Esse paciente não pode parar a medicação antes que haja uma cicatrização completa desse esôfago, da parte final do esôfago. Então é importante essa endoscopia diagnóstica e a endoscopia para controlar se o tratamento está sendo correto. Depois disso, em casos em que ele não melhore com isso, daí você pensa até num tratamento endoscópico com a radiofrequência, que é um tratamento que você faz ambulatorial, ou em casos ainda mais graves, de uma cirurgia, que você faz a cirurgia para corrigir o refluxo. Doutor, em média é indicado a gente fazer então os exames de quanto em quanto tempo? Quando você está tratando de uma esofagite de refluxo, primeiro, você faz uma endoscopia para ter o diagnóstico. Uma vez feito o tratamento, a gente costuma repetir essa endoscopia depois de 6 meses, para saber se teve essa cicatrização. Se o paciente ele tinha uma situação mais grave, uma úlcera, alguma situação mais grave, você repete depois de 6 meses ou 1 ano, uma nova endoscopia para esse paciente. Se ele está assintomático, já curou, já teve uma endoscopia que mostrou que está normal e ele não tem mais sintomas, você pode aguardar. Você não precisa fazer uma nova endoscopia para isso. Excelente. Mais uma vez, pode colocar a telinha para a gente com mais uma dúvida. O refluxo tem relação com a gastrite, doutor? Tem. Lembra que a gastrite é uma inflamação do estômago e muitas vezes a inflamação do estômago ela ocorre porque houve um excesso na produção de ácido. Esse excesso na produção de ácido pode agredir tanto o estômago, levando a gastrite, quanto pode refluir para o esôfago, provocando a esofagite. Então existe sim a relação da gastrite com a esofagite. O mesmo fator desencadeante da gastrite pode provocar uma esofagite. E aqui a gente lembra que o estresse, a ansiedade é um dos fatores que pode levar a uma maior produção de ácido, porque aumentou a adrenalina circulante, isso estimula a produção de ácido. E aquele paciente ou aquela pessoa que numa produção de ácido normal pode não ter refluxo, mas num excesso de ácido, por um quadro de ansiedade ou de estresse, esse excesso de ácido pode provocar o refluxo. Então tem uma relação sim. O estresse não é o mal do século. A próxima tela, por gentileza. Como fazer o diagnóstico? O doutor já falou, não é a questão dos exames e tudo mais. Vamos para a próxima? Por gentileza, a próxima telinha. Qual o tratamento? A gente já falou também, são várias as opções. Aí você precisa consultar o seu médico para ver aonde você se enquadra. Próxima tela. E evitar, então, os alimentos gordurosos ajuda no combate ao refluxo. O ideal seria a gente ter uma alimentação saudável, não é, doutor? Sim, exato. Dos alimentos que eu comentei, faltou comentar os alimentos gordurosos também, que provocam também esse relaxamento
do esfíncter, então a pergunta ela vem muito bem a calhar. Ele provoca também esse relaxamento do esfíncter, facilitando o refluxo. Então a comida gordurosa, fritura, carne de porco, ela também predispõe ao refluxo. Vamos cortar aí então comidas gordurosas, os gasosos também e tudo mais. Melhor a gente eliminar aí das nossas refeições. A próxima tela com mais uma dúvida. As chás e as receitinhas caseiras. É porque, desculpa falar isso para as vovós e os vovôs que estão nos assistindo, mas muita gente acha que consegue curar alguns problemas com aquelas receitinhas caseiras, não é, doutor? E nem sempre isso ajuda. Isso. Podem tomar do chá que a avó recomendou, pode tomar do chá que a mãe recomendou, mas procure um médico, faça endoscopia e tome o remédio também. Pode até tomar o remédio junto com o chá. Okay? É isso mesmo. Mas não vai só no chá, porque senão você vai piorando, como o doutor já falou. Não é mesmo? Coloca mais uma perguntinha pra gente. Das bebidas gasosas, que pioram e tanto, como o doutor já falou aqui, melhor a gente evitar, deixa de lado. Tudo que você aumentar a pressão no estômago, aumenta a chance do ácido voltar. Então, a bebida gasosa é uma delas, a obesidade é outro motivo, roupas muito apertadas também prendem esse abdômen, também tendem a provocar o refluxo. Então, são fatores que aumentam a pressão gástrica e esse aumento da pressão em cima do estômago faz com que o ácido volte para o esôfago. Excelente. A Fran, a nossa culinarista, está aqui, ó. E a Fran já está com uma dúvida, não é mesmo? Você consegue ir nela, Cezinha? Ah, não, o Chicão já foi, ó. O Chicão já foi lá na Fran, então, para ela fazer a perguntinha dela para o nosso doutor. O que você gostaria de saber, meu amor? Quem tem refluxo? Bariátrica. Ah, quem tem refluxo. Excelente pergunta, Fran. Pode sim. Muitas vezes o que acontece quando o paciente está com o peso acima do ideal, ou ele já tem uma indicação de cirurgia bariátrica, que a gente leva em consideração o tempo de obesidade, a gente leva em consideração o índice de massa corpórea, que é o cálculo do peso dele pela altura dele, e a gente leva em consideração se ele já tentou um tratamento para emagrecer com um especialista, com um endocrinologista e não conseguiu, esse paciente tem indicação para cirurgia bariátrica. Se esse paciente tem indicação para cirurgia bariátrica e ele tem ainda o problema do refluxo, ele não deve fazer a cirurgia do refluxo, que ela não vai funcionar. Ele tem que fazer a cirurgia bariátrica, porque a cirurgia bariátrica vai fazer com que ele emagreça e vai ajudar para tratar esse refluxo. Então, uma excelente pergunta. Aquele paciente, porque a gente às vezes vê que ocorre isso, o paciente ele faz uma cirurgia para refluxo, mas ele já tinha um peso excessivo que já justificaria uma cirurgia bariátrica. E daí a cirurgia do refluxo não funciona. Por quê? Aquela válvula que a gente faz para evitar o refluxo, no paciente obeso que tem uma grande pressão do abdômen no estômago, essa válvula não vai funcionar bem e ele vai continuar tendo refluxo. E muitas vezes, quando vamos fazer a cirurgia bariátrica, nós temos que desfazer essa válvula que foi feita para depois fazer a cirurgia bariátrica. Então é uma cirurgia que se torna muito mais trabalhosa, muito mais complexa. Nós temos que fazer duas cirurgias. Desfazer uma cirurgia do refluxo que foi feito e fazer uma cirurgia bariátrica para emagrecer e diminuir o refluxo. Não é só a Fran, obrigada, viu, meu amor? Não é só a Fran que ficou, não é que tem algumas dúvidas também sobre esse assunto, outros telespectadores querem perguntar, pode colocar na tela então, para a gente ver? É a Maria de Botucatu, gostaria de saber se o refluxo é que causa ardência na língua e o que é indicado para melhorar. O ardume, é isso? Sim, muitas vezes essa queimação na boca, essa queimação na garganta pode ser decorrente do refluxo. E muitas vezes esse paciente procura o otorrino, que é quem faz o diagnóstico do refluxo gastroesofágico também. E daí ele vai tratar esse paciente com orientação alimentar, com essas medicações que a gente chama inibidores de bomba de prótons, que são medicações que vão diminuir a produção de ácido e daí, mesmo que volte algum conteúdo, ele é um conteúdo neutro, alcalino e não ácido, então ele não queima. Tem mais dúvida? Pode colocar na tela, por gentileza. Mais uma telespectadora é a Vânia. Gostaria de saber se toda pessoa obesa tem refluxo. Não todo obeso, mas uma grande maioria. Por conta disso não é que uma nós regra, falamos. então, doutor. Exato.
porque você pode ter um paciente obeso, onde o esfíncter inferior do esôfago dele funciona muito bem. E ele não tem sintomas de esofagite ou de azia, e quando você faz uma endoscopia nele, você não vê nenhum sinal de refluxo. Então, nem todo obeso ele tem refluxo, mas a incidência de refluxo na população obesa é maior do que na população com o peso normal, com o peso ideal. Mais um telespectador que quer conversar com a gente, pode colocar por gentileza, é a Caroline. Refluxo pode causar câncer? O doutor já comentou sobre isso também que pode, né? Pode sim, Carolina. Excelente pergunta. É uma situação mais rara, mas que pode acontecer. Então nós temos que entender, daqueles pacientes que mantêm um refluxo gastroesofágico por muitos anos sem um tratamento adequado, algum deles pode evoluir por uma mudança de célula que a gente chama de esôfago de Barrett. Dessa população que evoluiu para esôfago de Barrett, se ela continuar tendo refluxo, uma pequena porcentagem pode evoluir para um câncer de esôfago. Então é uma situação rara, não é frequente, mas ela é preocupante. Que pode acontecer, né? Tem mais dúvida? Pode colocar por gentileza na tela, mais um telespectador. Na verdade, telespectadora é a Edna. Boa tarde. Sofro demais com refluxo. Todos os dias estou com dor, chegando a vomitar tudo que como. Tenho tomado leite sem lactose há 1 ano. Vou parar. Posso tomar leite de soja? Poder tomar você pode, mas o ideal é que você procure o seu médico para saber por que você está vomitando tanto. Será que você, além do refluxo, você não tem uma hérnia de hiato volumosa? Se você tem uma hérnia de hiato volumosa, muitas vezes você talvez precise já até de um tratamento cirúrgico para esse refluxo. Então não é só mudar esse tipo de dieta, você tem que saber qual a gravidade do seu refluxo, qual a gravidade da sua esofagite. Por isso que você precisa procurar o seu médico também, viu? Marca uma consulta aí, faça os seus exames de rotina para identificar o que está acontecendo com você, tá bom, Edna? Tem mais uma perguntinha, pode colocar na tela. É a Carmen. Tem um refluxo. Quando é a hora de fazer a cirurgia, doutor? Excelente pergunta também. Normalmente você faz o tratamento com o seu médico e você acompanha com o seu médico e muitas vezes você tomando o remédio você melhora e você fica bem, você fica assintomático. Daí você para o remédio, você volta a ter sintomas, você repete a endoscopia, voltou a ter aquela lesão, aquela ferida no esôfago. Então, nesse caso em que você mantém um tratamento a longo prazo, alguns pacientes já preferem, eles fazem a opção, ou eu fico tomando a medicação por longo prazo, que pode ser feito isso, existe um tabu de que essa medicação a longo prazo pode ter problemas mais sérios, não. Se você está bem, se você está assintomático, e a sua endoscopia mostra que você não tem ferida, não tem lesão, a medicação está fazendo efeito. Continue com o seu médico acompanhando. Mas aquele paciente que ele fala, eu não quero mais tomar remédio. Toda vez que eu paro o remédio, eu volto a ter uma lesão, uma esofagite, uma erosão. Ou aquele paciente que mesmo tomando remédio, ele continua com sintomas, ele não melhora. E se ele for magro, ele não tem obesidade, a chance dele precisar de uma cirurgia é maior. Por quê? Se ele tem todos esses sintomas persistentes e ele está obeso, acima do peso ideal, ele tem a chance de emagrecer e ficar livre do refluxo e não precisar da cirurgia do refluxo. Agora, a gente fala, quando é o paciente magro, que não tem o que emagrecer mais, e ele tem sintomas de refluxo muito intenso, a chance dele precisar de uma cirurgia é muito maior. Porque ele tem uma falha no esfíncter inferior do esôfago que não está funcionando bem. Mais uma dúvida, pode colocar na tela. Já queria agradecer a todos os telespectadores, viu, pela participação. Nós recebemos várias dúvidas. A gente promete que vai tentar colocar todas aqui. Se não der, o doutor promete, já estou prometendo por ele, na verdade, que volta. Para a gente continuar esclarecendo aí as dúvidas de todo mundo. Boa tarde. Pigarro na garganta, tipo bichinho do rã, é isso? Pode ser refluxo? Pode sim. Esse pigarro foi isso na que ela garganta. quis dizer, eu não tinha entendido. Esse conteúdo gástrico, quando ele chega até a parte alta, até a laringe, ele irrita as cordas vocais. E a hora que ele até vai entrar dentro da traqueia, dentro das vias aéreas, dentro do pulmão, nós temos o reflexo da tosse para evitar. Então o paciente ele pode ter ou o pigarro, que é o bichinho do ran-ran que ela falou, ou numa situação mais grave, até tosse, uma tosse seca crônica. Em casos mais graves ainda,
ele pode ter aquelas crises de asma ou bronquite, porque ele aspirou esse conteúdo gastroesofágico durante a noite dormindo, vai para o pulmão. Isso desencadeia um quadro de asma, de bronquite, que muitas vezes é de difícil tratamento. Então sim, o pigarro pode ser decorrente do refluxo. Mais uma dúvida, por gentileza, pode colocar na tela. Vamos ver quem é. É a Ana Carla, aqui de Campinas. Doutor, mascar goma por muito tempo pode ocorrer refluxo? E para quem passou por uma cirurgia bariátrica, sofre também com refluxo? Vamos por partes. Se você está mascando a goma, nesse mascar a goma, você pode aumentar a produção de ácido, de suco gástrico pelo seu estômago. Então, se você tem já uma tendência a ter refluxo, o fato de você mastigar a goma, você pode aumentar a produção de ácido e passar a ter algum sintoma ou predispor ao refluxo. Quando você faz uma cirurgia bariátrica, você pode ter refluxo? Em algumas situações, sim. Existem hoje 2 cirurgias bariátricas que são as mais realizadas. Existe a gastroplastia em Y de Roux, que a gente chama também de bypass, onde você tem uma redução do estômago e um desvio do intestino. E você tem uma outra cirurgia, que é a gastrectomia vertical, ou também chamada de sleeve, que você só mexe no estômago e não tem o desvio do intestino. Essa gastrectomia vertical ou sleeve, em alguns pacientes, ela pode aumentar ou predispor esse refluxo gastroesofágico. Por isso que ela deve ser indicada em pacientes que não têm uma esofagite importante, porque ela pode até piorar um quadro de esofagite ou até desencadear em quem não tinha. Isso pode acontecer. Na maioria das vezes, se você faz uma cirurgia como um bypass e esse paciente emagrece, ele deixa de ter refluxo. Nós temos casos de paciente que foi feito o bypass, que emagreceu bem, mas ainda assim tem refluxo. Mas são situações muito raras, não é o comum. Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença. Obrigada por ter aceito o nosso convite, esclarecer todas as dúvidas, não é, dos nossos telespectadores, por ter dividido o seu conhecimento com a gente também. Fica o convite para o doutor voltar mais vezes, porque muita gente participou, mandou mensagem. Então, o doutor já prometeu que volta, tá? Obrigada mesmo. Nós é que agradecemos, Larissa, o honroso convite em participar do seu programa e realmente estamos à disposição. Agradeço, viu? A gente vai para o intervalo e na volta tem muito mais para você aqui no nosso programa. Nós vamos falar com as mulheres, tá bom? Sobre menopausa. É o assunto do próximo bloco. Não saia daí, RF com você, volta já.